Olá, joia? Hoje eu queria conversar com vocês sobre o que está acontecendo nessa semana. Essa semana é uma semana muito especial, acredito que para todos nós. No domingo nós vamos comemorar uma data muito importante. E eu queria falar com você sobre a questão da honra. Essa semana Deus trabalhou muito no meu coração nessa questão de honra. O que vem a ser honra, né? Aonde que ela se origina? Da onde sai essa honra? E a honra, a gente pode dizer que ela se origina nos nossos corações e se refere ao valor que nós pessoalmente damos a alguma coisa ou a alguém. Se nós formos observar em alguns lugares da Bíblia, nós vamos encontrar vários versículos que dizem que nós devemos honrar. Por exemplo, nós devemos honrar os nossos pais, as nossas mães, nós precisamos honrar os idosos, aqueles que nos governam, mas presta atenção nessa questão. O precisamos honrar e o honrar, ela não está vinculado no desempenho que a pessoa tem em relação a você. Mas ele está vinculado, sim, é na posição que ela ocupa. Então, nem sempre, talvez nós vamos concordar com as ações de determinadas pessoas, mas, mesmo assim, por conta da posição que essa pessoa ocupa, nós precisamos honrá-la. Quando nós honramos a Deus, nós demonstramos, na realidade, a nossa consideração, o nosso apreço por Ele. E com isso, nós refletimos de uma certa forma a glória do Senhor. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra lá em Provérbios, Provérbios capítulo 6, nós vamos ler do versículo 20 ao 23. Lá em Provérbios diz assim: Filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que sua mãe ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e te aconselharão durante o dia. As suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Interessante, né? Quantos de nós tomamos muitas vezes o tempo e a atenção de refletir sobre essa situação de honra em relação aos nossos pais, à nossa mãe? Eu acho que essa semana, por nós estarmos chegando no Dia das Mães, é muito apropriado nós pensarmos um pouco sobre isso, porque muitas vezes passa despercebido as tantas coisas que uma mãe faz para o seu filho. Simplesmente eu acho que até nem é uma questão de não dar valor, mas não se apercebe e passa, né? Então, eu gostaria de comentar com você sobre um poema. Eu gosto muito de Rudyard Kipling e ele fez um poema para a mãe. E esse poema, na minha forma de pensar, reflete muito a atitude de mães. O poema dele diz assim: se eu fosse enforcado na colina mais alta, eu sei de quem o amor ainda me seguiria. Se eu estivesse afogado no mar mais profundo, eu sei de quem as lágrimas viriam até mim. Se eu fosse amaldiçoado de corpo e alma, eu sei cujas orações me fariam inteiro. Mãe, ó minha mãe. Quando eu li esse poema, não tem como a gente não olhar e ver o quanto uma mãe realmente se dispõe, se desprende, se exercita, se refaz por conta de um filho. Rudyard Kipling nada mais queria dizer de que se ele fosse enforcado por algum crime ou alguma contravenção, a mãe dele ainda o amaria. Se ele sofresse algum infortúnio trágico, como por exemplo ser afogado, a mãe dele iria chorar por ele. E se ele cometesse um pecado
super terrível, que ele fosse até condenado de corpo e alma, com certeza ele sabia que a mãe dele oraria pela salvação dele. E aí eu não tenho como não dizer para você a diferença que uma mãe faz na vida de um filho. Talvez, se você tem uma mãe que conhece os caminhos do Senhor, você vai observar que ela, com certeza, ela é uma mulher de oração, ela é uma mulher de clamar ao Senhor pela casa dela, pela sua vida, e ela não deixa passar despercebido as suas necessidades. É alguém que, seja de dia, seja de tarde, de noite ou madrugada, ela vai estar lembrando o Senhor das tuas necessidades. E dentro dessas situações de mãe, que mãe é um exemplo, que mãe ensina, às vezes, quando nós chegamos na fase adulta, podemos até olhar e dizer assim, mas o que foi que minha mãe me ensinou? Né? Muitas coisas que eu aprendi, muitas coisas eu aprendi com o tempo, eu aprendi na escola, mas eu gostaria de lembrar de você de algumas frases que normalmente todos os filhos acabam escutando em algum momento da sua vida, que eu acho interessante e nos ensina como que indiretamente certas palavras influenciam o nosso pensar e o nosso caminhar. Por exemplo, uma mãe, ela aprecia um trabalho bem feito. Como? Ela diz para você, se vocês dois vão se matar, façam isso lá fora, falando para dois irmãos, porque eu acabei de limpar aqui dentro. Ela te ensina sobre a religião quando ela diz para você, é melhor você orar para que essa mancha saia desse tapete. Ela vai te orientar na questão da lógica quando ela diz para você, por que eu disse isso? É por isso mesmo. Ou na questão da sua visão, quando ela diz assim, certifique-se de usar roupas íntimas limpas, porque vá que você sofra um acidente. Já não ouviu isso de sua mãe falar? A minha já falou para mim quando eu era menor. A questão da ironia, quando ela olha para nós e diz assim, continue chorando e eu vou te dar razão aí sim para você chorar. Ela nos ensina sobre o círculo da vida, quando ela diz, eu te trouxe para esse mundo e eu posso te levar ele para fora. Ou uma questão de modificação de comportamento, quando ela diz, pare de agir como seu pai. Ou nos ensina sobre a inveja, quando ela fala a milhões de crianças menos afortunadas nesse mundo que não têm pais tão maravilhosos como os seus. A questão da antecipação. Espere até chegarmos em casa. Ou a questão de você aprender a receber algo. Ela diz, você vai pegar só quando chegar em casa. Ela nos ensina a ciência da osmose, quando ela diz, cala a boca e coma toda a tua comida. Ou a perseverança, quando ela diz, você vai sentar aí até que todo o espinafre do seu prato acabe. Ou a questão do tempo. Esta sua sala parece um furacão que passou por ele. Ou então a ciência médica que nos diz, se você não parar de virar os olhos desse jeito, o vento vai vir, vai bater em você e você vai ficar assim para sempre. Ou a questão da boca torta, né? A fase adulta. Se você não comer os seus vegetais, você nunca vai crescer. Ou a genética. Você age igualzinho ao seu pai. Quando ela quer nos ensinar localização, fecha essa porta aí atrás de você ou você acha que você está na casa da Maria Joana. Ou a sabedoria, quando você chegar na minha idade, você vai entender. Ou para finalizar, ela nos ensina exatamente a questão da justiça, quando ela diz para nós, um dia você vai ter filhos e aí eles vão ser iguaizinhos a você. Você, pensando em todas essas frases que eu falei, em algum momento da sua vida, você não ouviu alguma delas? Talvez uma, duas ou até mais?
Não tem como nós não observarmos em todas essas frases algum ensinamento que, pelo crescimento, foi despercebido, mas de alguma maneira nós aprendemos muito com nossas mães. E eu acredito que nós precisamos aprender a valorizar, principalmente hoje em dia, quando nós temos a situação, né, de pais e mães que trabalham, trabalhadores, que vão para fora de casa trabalhar, né? A gente já pode até dizer que os homens trabalham de sol a sol, mas o trabalho de uma mulher nunca termina. Por quê? Porque normalmente quando a família está em casa, o pai trabalhou o dia inteiro, a mãe trabalhou o dia inteiro, o pai chega, senta para se alimentar e a mulher tem que ver tantas outras coisas dentro da sua casa. Não é um trabalho que termine, muito pelo contrário. São funções e multifunções que a mulher precisa dar conta. Eu acho que isso precisa ser valorizado. Se nós formos olhar, né, eu estava pensando sobre a questão do coração de uma mãe. Como que nós conseguimos entender até onde vai o coração de uma mãe? E tem uma historinha do tal do Joãozinho que eu acho muito própria para esse momento. E o Joãozinho vai para a escola, a professora de matemática, né? Chega para ele e diz assim: ó, Joãozinho, como é que funciona na sua casa? Vamos dizer que na sua casa tem um bolo, aí tem a sua mãe, o seu pai e seus 8 irmãos. Quanto desse bolo você vai receber? E aí o Joãozinho estava estudando frações, ele diz: ó, 1/9. Aí a professora fala para ele: não, não, Joãozinho, preste atenção. Há 10 de vocês em sua casa. Você não conhece as frações, não? Aí o Joãozinho replica para a professora: sim, senhora, eu conheço frações, mas eu conheço ainda melhor a minha mãe. E ela, com certeza, diria que não iria querer nenhum pedaço do bolo. Esse é o coração da mãe. A mãe sempre está disposta de abrir muitas vezes a mão de alguma coisa em prol dos seus filhos amados. Reflita, pense, para lembrar um pouquinho do seu passado e ver quantos pedaços de bolo sua mãe não abriu mão para que você tivesse esse pedaço de bolo. É muito importante que a gente consiga reconhecer dentro da história, porque às vezes com o nosso crescimento nós guardamos alguns sentimentos, algumas situações em relação às nossas mães ou até mesmo pais, que vem até gerar um certo desconforto. Mas é importante que a gente olhe não para a questão do desempenho, mas para a questão da posição. Veja e valorize quanto essas pessoas te amaram, te guardaram e investiram na sua vida. Da mesma maneira que minha mãe e meu pai investiram tanto na minha vida, amor e carinho, com tantos momentos até de correção que no momento em que isso aconteceu eu até não compreendia, mas que hoje, olhando para isso, eu consigo ver o tamanho deles pela minha vida. Então, não deixe passar despercebida essa questão. Quando eu pensei, né, na questão de uma oração, qual é a oração que uma mãe normalmente faz pelos seus filhos? E eu queria te dar um exemplo de uma oração que sai do coração da mãe para os ouvidos do Senhor. Ela diz assim, olha, ao dar banho de manhã, essa mãe, ela ora para que os seus filhos sejam lavados pelo sangue de Jesus. Ao colocar as suas roupas, ela ora para que eles sejam revestidos pela armadura do Senhor. Ao momento que ela vai dar o alimento na sua boca, ela ora para que eles se alimentem do pão da vida. E ao levá-los para a escola, ela ora para que a sua fé seja como um farol e que a sua luz continue brilhando até o dia da volta de Jesus. E no momento que a criança vai dormir, ela ora para que eles sejam envoltos pelo braço do Senhor. O Senhor os proteja. Veja,
Se nós pegarmos todas as orações que normalmente uma mãe faz, você vai redundar exatamente nessas questões. Mãe que serve ao Senhor, que busca o Senhor, não tem como não apresentar o seu filho diariamente, constantemente, para que o Senhor esteja abençoando. Então, eu gostaria que você, neste dia, parasse um instantinho e desse valor à sua mãe. E gostaria de fazer uma última oração. Uma oração que eu e você podemos fazer em concordância para abençoar as nossas mães. Então, feche o seu olho, ore em concordância comigo e diga assim: Senhor, abençoe, Senhor, as nossas mães com sabedoria para ensinar e orientar aos seus filhos. Que o seu exemplo seja uma força orientadora, de forma que eles se tornem homens e mulheres agradáveis a Ti, Pai. Gera, Senhor, paciência nos seus corações, para que elas lidem com as dificuldades de seu trabalho, determinação e unção nas suas orações, para que cada uma tenha uma visão clara, tanto das questões naturais como das sobrenaturais. Senhor, Pai, abençoa, Senhor, a minha mãe, saúde, paz, alegria. Em nome de Jesus. Querido, não deixe de celebrar o dia com a sua mãe. Se você não pode estar com ela por conta dessa questão do coronavírus, liga para ela, faz um vídeo, seja criativo. Existem inúmeras formas que nós temos, se sua mãe ainda está viva, você tem como se comunicar e encher o coração dela de alegria. Porque não existe, eu acho que nada que traga mais alegria no coração do que o sorriso e o amor de um filho. Então diga para sua mãe: mãe, eu te amo e você é importante. Uma semana abençoada para você. Beijos.